Bom, gente, sabendo da história dos meus ângulos, o agudo e o gordinho, que eu tinha no outro feixe de paralelas, lembra? Lembra dessa história? Então, a gente descobriu que quando a gente tem retas paralelas, acontece que eles aparecem em outros lugares, eles são congruentes em outras regiões, né? Eu queria mostrar para vocês que a gente classifica alguns ângulos de uma forma com nomes, tá? Mas já deu para entender aonde esse fulano vai estar, né? Por exemplo, nesse aqui, pequenininho, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui e vai estar aqui. É o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, se aqui for 25 graus e é o pequenininho, é o agudo aqui, ó. Então, quer dizer que aqui é 25 graus, quer dizer que aqui é 25 graus, quer dizer que aqui é 25 graus, quer dizer que aqui também é 25 graus. Se o A e o B aqui forem retas paralelas, tá bom? Todos os ângulos que eu vou mostrar para vocês agora, as retas vão ser paralelas, tá bom, gente? Agora eu queria mostrar, vamos gravar alguns nomes importantes. A gente já sabe que os ângulos aqui de dentro são ângulos da parte interna e os de fora são externos, tá bom? Agora vamos aprender alguns, como a gente classifica alguns deles. Eu vou pintar, ó que legal. Este aqui, por exemplo, ó, este ângulo gordinho, ele também está aqui, ó. Ó que legal. Você viu? Ele também tá aqui. Eu tô pintando hoje verde, mas que não dá pra ver muito, né? Você tá vendo que esses dois verdinhos, eles estão do mesmo lado dessa reta que corta. Tá vendo que essa reta que corta, a reta C, ela tem dois lados. Ela tem o de cima e tem o de baixo. Tá vendo? Esses dois ângulos, esse obtuso aqui, tá vendo? Que tá aqui e tá aqui. Tá vendo? Quando eu estou vendo dois ângulos que estão do mesmo lado da reta e eles são parecidos, ó, eles são congruentes, ó. Tá vendo? Esse ele só desceu um pouquinho, ó. É uma barriguinha aqui e outra barriguinha aqui. E você tá vendo que tem um do lado de fora e tem um do lado de dentro. Estes ângulos aqui são chamados de correspondentes. Eles são congruentes e estão do mesmo lado da reta, tá? Existem vários outros, né? Então, por exemplo, outros ângulos congruentes. Aqui, por exemplo, vamos fazer com o fininho. Ó, eu tenho esse fininho e tenho esse. Eles estão do lado de baixo dessa reta e eles são congruentes, ó. Tá vendo? Eles são congruentes. E, para ser congruente, ó, por exemplo, esse aqui de baixo ia ser uma barriguinha. Eles não iam ser congruentes, né? Iam ser suplementares, né, ó. Um biquinho com um gordinho, eles iam ser suplementares, tá? Mas eu tô falando de ângulos que estão em regiões diferentes, ó. Um é externo e outro é interno. Então, ó, tá do mesmo lado e eles são congruentes, eles são correspondentes, ó. Se alguém te falar que dois ângulos são correspondentes, ou é essa situação, barriga com barriga, ou é essa situação, bico com bico. Já grava na tua cabeça, tá? E uma coisa interessante, todo ângulo correspondente está em regiões diferentes, tá? Todo ângulo correspondente. Eles são iguais em tamanho, são congruentes, porém, nunca vão estar em regiões iguais, tá bom? Porque não dá, né? Para estar, por exemplo, interno, este carinha aqui, para estar interno aqui, com esse aqui, por exemplo,
ó, ele teria que ser um ângulo diferente, né? É uma barriga com bico. Eles nunca vão ser congruentes dessa forma, né? Então, para ser congruente, eles obrigatoriamente estão em regiões diferentes. Mas, para você gravar um correspondente, é o quê? São ângulos iguais do mesmo lado da reta, tá bom? Ângulos iguais do mesmo lado da reta. Ó, barriga com barriga, bico com bico, tá bom? Existe outra classificação, gente, ó, bem interessante, ó. Os colaterais. O colateral, ele é parecido com um correspondente, só que existe uma diferença peculiar nele. O colateral é a mesma coisa que estar do mesmo lado. Oh, peraí, professora. O outro, deixa eu botar até uma barra aqui. O outro também era do mesmo lado. Ó, o outro também era. Então, o colateral também são ângulos que estão ou da parte de cima, ou os dois estão na parte de baixo, tá? A gente usa esse prefixo aqui, ó, co, de mesmo, e lateral de lado. Isso ajuda você a lembrar do tipo, né? Mas o colateral, ele tem duas ocasiões de colateral. Ele tem a ocasião de quando os colaterais são internos e quando os colaterais são externos. Então, você já deu para você perceber que os colaterais não necessariamente são congruentes. Não necessariamente têm a mesma medida. O colateral, eles são diferentes. São ângulos que não são congruentes. Então, deixa eu mostrar para você aqui. Deixa eu fazer com um laranjinha. Colaterais internos, ó. Tá do mesmo lado e tá na parte de dentro. Então, eu tenho esse, ó. E eu tenho esse. Biquinho com barriga, ó. Barriga com biquinho, tá vendo? Eu tenho esse e tenho esse. Ó, são diferentes. São diferentes, gente. Isso não acontecia com correspondente, tá vendo? Eles são diferentes. Já que eles são diferentes, ó, e por serem diferentes, olha que legal. Eles sempre são suplementares. Isso você não pode esquecer nunca, né? Porque você já viu que esses dois estão em vários lugares aqui dentro, né? Então, ó, colaterais internos. Tá aqui, ó, são suplementares entre si, vou até anotar aqui. E colaterais externos, deixa eu fazer de vermelho. Deixa eu fazer desse outro lado, ó. Esse e esse. Estão do mesmo lado, só que na mesma região. Então, os correspondentes são iguais em regiões diferentes, dentro, fora, e o colateral são diferentes, mas na mesma região, ó. Diferentes dentro, diferentes fora. Ó. Então, aqui é suplementar também. Então, todo colateral, ele é o quê? Ângulos suplementares, gente. Não pode esquecer. Então, todo colateral, ou ele tá na parte de dentro, ou ele tá na parte de fora. Mas, para acontecer isso, para ser interno ou externo, eles não são congruentes, os ângulos, tá, gente? Eles são sempre suplementares. Um mais o outro dá 180. Olha que lindo. Olha, independente da posição dele, ó, é uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza é suplementar. Duas fatias, né? Então, gente, vamos recapitular. Ângulos correspondentes são ângulos congruentes que estão do mesmo lado de uma reta, pode ser em cima ou embaixo, mas estão em regiões diferentes, tá? Porque não dá para estar na mesma região, né? Porque se estiver na mesma região,
Não tem como ele ter o mesmo tamanho. Na mesma região, só tem dois, o pequenininho e o grande. Aqui não. Correspondentes são ângulos congruentes, tá? Que ou tá em cima ou tá embaixo em lugares diferentes. Ou um tá dentro, outro tá fora, tá? Colaterais. Existe o colateral interno, existe o colateral externo. Então, o que é o colateral? É o ângulo, os dois ângulos que estão do mesmo lado da reta, eles estão do mesmo lado da reta na parte interna ou na parte externa, tá? E eles sempre são diferentes. Simples. O correspondente, ele não acontece isso. Ele não é correspondente interno e correspondente externo. Lembra disso? Correspondente é correspondente. E o colateral? O colateral ou é colateral interno ou é colateral externo. Difícil. Olha, os nomes você vai demorar um pouquinho para se acostumar. Vamos para outro.